Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Hoje eu vou trazer uma dica de livro que foi uma dica dada para mim por uma pessoa que eu adoro, respeito horrores, que é o Mark Lund, um grande professor da vida, um speaker, um empresário, um empreendedor, uma pessoa com uma cabeça incrível. Enfim, procure Mark Lund na internet que você vai descobrir quem esse americano incrível que tanto ama o Brasil. Ele me indicou esse livro aqui e eu adorei. Virando a Própria Mesa, de Ricardo Semler, uma história de sucesso empresarial made in Brasil. O Mark já tinha falado que esse cara é completamente fora da caixinha. Na verdade, eu acho que ele, destruiu a caixinha e jogou ela no espaço e vive fora dela desde que ele nasceu. Mas você começa a perceber que esse empresário, que é revolucionário, ele já é muito diferente até na abertura do livro. Ele conta a história dele, de como que ele assume a empresa do pai, como é que ele mexe na empresa toda e como ele faz virar uma líder de mercado na área de atuação dela. Mas ele começa com, olha só, não dá pra falar que tem um prefácio, tem um vide-bula. Vem comigo, porque hoje eu vou dar umas lidas, tá? Composição. 15 capítulos escritos em 9 dias, datilografados em 3 e ainda não digeridos. Cada 0,1 miligrama de sarcasmo contém meia verdade, para os crédulos em forma de creme ou pomada e para os descrentes em forma de injeção intramuscular. Modo de ação: lento e doloroso, requerendo sempre de 12 a 24 meses além do previsto para surtir efeitos tranquilizantes. Indicações: burocratice crônica, estressite aguda, hipertensão administral e hipertrofia organizacional. Posologia para adultos e crianças acima de 12 anos em cargos de direção, uma só vez. Mais do que uma dose pode gerar crises de devaneio inverossímil. Contraindicações e reações adversas. Durante a leitura podem surgir crises de urticária, aumentos abruptos de calor menopáusico, inchaço de olhos esbugalhados, insônia diurna, distúrbios gastrointestinais, taquicardia, palpitações, sem palpites e principalmente dor de cabeça. Tendo lido o livro e persistindo os sintomas, procure orientação médica. Eu falei, não, esse cara já é diferente. É tipo a abertura do Game of Thrones. Sabe assim, o primeiro episódio de Game of Thrones, que já joga uma criança pela janela, você fala, não tá certo, né? Algo tá errado, esse povo é muito diferente. E aí ele já vai logo de cara dizendo: a grande desvantagem de ter apenas 28 anos é não ter tido tempo de acumular dezenas de histórias e causos para contar. Para contar histórias com essa idade é preciso vasculhar os primeiros anos de vida e preencher um capítulo inteiro com quedas de triciclo e primeiros beijos não vai ser fácil. Porém, quem compra um livro acha que tem o direito de ouvir detalhes picantes. Farei o possível para agradar. Bom, ele brinca com isso, ele é muito sarcástico, ele é muito claro, ele é muito simples na forma de dizer. Eu já percebi que eu grifo com tanta boa vontade de passar para vocês essas informações, mas depois eu vejo que ficava tudo muito gigante, não dá, que os grifos vão virar referências para mim futuras. Mas aí ele vai contando como ele começa a trabalhar na empresa do pai, que é a Semco, e como é que ela faz virar uma coisa gigante. Mas não foi fácil. E ele e outros amigos, assim, foram se unindo ao longo da vida e tentando fazer grandes negócios, ainda sendo muito jovens e não tendo nem a crença daqueles com quem eles falavam, olhando para esses moleques, propondo algumas coisas, mas eles tinham a sacada, eles tinham a vontade, eles tinham a força. E uma frase que ele disse que eu achei interessante é isso, né? Você chega muitas vezes no lugar e tá lá, não, mas sempre foi resolvido desse jeito. A gente sempre fez assim. Não, sempre fez assim, não necessariamente precisa continuar sendo feito desse jeito, porque senão você não sai de um círculo vicioso, é uma coisa horrorosa. Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa chamar atenção e lembrar disso. Ele foi admitido em Harvard, e a admissão dele em Harvard foi depois de uma terceira tentativa, e ele brigou na carta, falou, não é possível, vocês estão perdendo uma oportunidade de ter uma pessoa assim assada, foi admitido. Ele é tão simpático em umas coisas. Ele fala assim, olha, aproveito para esclarecer, correndo o risco de decepcionar as feministas, que utilizaria o termo homem como sinônimo de pessoa, a palavra fundador valendo para fundadora. E assim por diante. Isso visa poupar o autor e os leitores de desnecessária complicação na estrutura das frases. Afinal, quem quer ler um livro cheio de frases do tipo: naquele momento, o homem / mulher se dirigia ao presidente / presidenta, que era o empresário / empresária mais adequado, adequada para a conversa? Não há santo que aguente.
A narrativa inteira do livro é desse jeito. Agora, ele vai falar de caso a caso, do crescimento da empresa, das dificuldades, das ousadias, como é que eles conseguiram chegar lá nos Estados Unidos e falar com a empresa mais top, não sei o que lá, para dar para eles a licitação, quer dizer, aceitar que eles entrassem na jogada. Bom, eles conseguiram fazer de tal jeito que eles conseguiram trazer a empresa para o Brasil e uma enorme, gigantesca parceria, porque nunca ninguém tinha pensado em fazer esse movimento. Mas eles foram para 3 países em um dia só. Eles chegaram lá e falaram, olha, meu querido, eu não marquei nada com você, mas eu vim de 8.000 quilômetros de distância, por favor, me atende. Pô, aí o cara atendeu e tudo mais. Então, assim, ele fala do momento que o coração dele parou quando ele teve a notícia que deu certo a negociação, mas tudo muito ousado, tudo muito planejado, tudo muito levantado. E ele falou, as pessoas não leem o balanço feito pela empresa, eles leem um pormenor, a gente achou ali na entrelinha, a gente percebeu onde é que estava o negócio, e esse diferencial fez ele conseguir grandes negócios. Mas o outro diferencial dele está na forma de pensar. A forma dele pensar, como lidar com as pessoas, ele mexe na estrutura de como funciona a empresa. De botar o pé dele para cima da mesa, tirar um pouco das amarras, dos engessamentos, de algumas condutas que são muito pré-definidas, e a gente tem até hoje. Mas ele já naquela época, já coisa de 20 anos, já achava isso tudo muito ultrapassado, de deixar claro quanto cada um ganha, porque ele fala, se você tem vergonha do quanto você ganha, você não merece, a não ser que você ganhe pouco. Né? Não quer contar porque ganha muito pouco, também é ruim. Mas a coisa do diretor não poder falar, né? Parece que ele está ganhando mais do que ele de fato merece. Então ele começou a mudar a cultura da empresa dele também fazendo isso. Uma frase que eu achei incrível do Ricardo Semler é essa, ó. Os gigantes de ontem e de hoje estão se transformando nos dinossauros de amanhã. Dali a pouco ele começa a fazer coisas um pouco mais práticas, né? Então ele vai falar de 3 condições para a sobrevivência a longo prazo de qualquer empresa. Ele fala assim, acabando com as empresas familiares, e não é a primeira pessoa que fala sobre isso. No curso que eu fiz na GV de liderança, falou-se muito do problema da empresa familiar para longo prazo, né? E ele explica muito bem por que isso é muito difícil. Outro ponto que ele fala, muito legal, e me lembrou do Márcio Fernandes. Márcio Fernandes vem muito tempo depois do Ricardo Semler. Mas eu falei do livro do Márcio Fernandes, tem um post aqui específico sobre isso, que é o fim do círculo vicioso. Mas ele fala, como é que você quer que o funcionário seja produtivo, dê o melhor dele se ele não é ouvido? E essa é uma transformação que muitas empresas estão tentando fazer. Pena que essas muitas empresas ainda são muito poucas diante de tudo que a gente vive, certo? Mas tem que se ouvir o funcionário, tem que se dar espaço para ele sentir que ele é valorizado. E claro, tem que dar o valor adequado a isso. Tem uma hora que eu ri muito, porque ele fala até da dificuldade de lidar com a agência de publicidade que faz a ação da empresa, que é a Cenco. E aí o cara mandava uma peça publicitária, o pessoal da Cenco tinha que aprovar, ele falou, eu não quero ter que aprovar, eu contratei vocês para saber o que vocês estão fazendo, então a gente vai dizer o que a gente quer e vocês fazem. E aí ele escreve uma carta toda, dando um beabá de uma comunicação interna para deixar diretrizes bem claras, para não ter confusão depois. Eu acho que o livro do Ricardo Semler é um livro para todas as pessoas, porque se você é empresário, empreendedor, você ganha muito com esse livro. Se você é funcionário, você também ganha muito com esse livro, porque você começa a perceber como podia ser, ou como é, se você trabalhar numa empresa que tem essa dinâmica, que tem esse pensamento. Mas é um empoderamento ver como é possível ser, entendeu? E entender que diante das adversidades você precisa de resiliência, que aliás é um livro que eu estou lendo agora e que eu vou trazer depois para vocês. Pois bem, acho que vale a pena, até porque o título já é maravilhoso. Virando a Própria Mesa, uma história de sucesso empresarial made in Brasil, do Ricardo Semler. E aqui atrás vem dito, não há dúvida de que estamos passando por uma fase extremamente conturbada e obviamente transitória no modelo de gestão da empresa moderna. A verdade é que não há um padrão nacional de administração. Este livro é dedicado a repensar a nossa vida profissional. Não tem nada a ensinar, tenta redescobrir maneiras antigas de tratar coisas novas. Muito bem, essa é a minha dica do Palavras Cruzadas desta semana, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, por favor, santa pessoas, trilhões, queremos 1 trilhão, né? Nem nasceu tanta gente no planeta, mas por favor, vamos compartilhar o Palavras Cruzadas, inscreva-se, dê um like.
É legal? Dá um like. E peço que você também se inscreva nas minhas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais, não inscreva, me siga nas redes sociais. Lembrando que toda terça-feira, às 6 da tarde, eu trago uma dica de livro nova para vocês. Não perca, Palavras Cruzadas, toda terça, às 6 da tarde, assim que eu puder, mais posts. Beijos, tchau, tchau.